Obrigada, senhora presidente. Eu queria compartilhar aqui com os colegas uma preocupação que me invadiu a alma esse final de semana, que eu entendo que diz respeito a toda a casa, e quero já de início dizer que não estou levantando nenhum tipo de suspeita contra quem quer que seja, nem fazendo nenhum tipo de acusação, mas eu estranhei, talvez por ser o meu primeiro mandato. Os colegas que estão aqui há mais tempo talvez já tenham visto, assistido algo parecido. Todos vão lembrar, todos sabemos que na casa funcionam 5 CPIs por vez. Existem os requerimentos. Em regra, na abertura do semestre, o presidente da casa avalia os muitos requerimentos. Neste momento, o presidente verifica os requisitos formais, né, a presença dos requisitos formais, um fato definido a ser investigado, o número de assinaturas, e ele decide as CPIs a instalar. Sabemos que tem uma questão de ordem, né, nos requerimentos, aquelas filas que não cessam, funcionários, todos aqui sabem. Mas existe, na hora da instalação, além da verificação da ordem dos requerimentos, uma avaliação dos requisitos, da presença dos requisitos formais. E as CPIs são instaladas. Na última leva de CPIs, né, das 5 CPIs instaladas, nós estávamos em meio à pandemia, muito embora no primeiro momento da pandemia, que foi o mais difícil, as CPIs tenham funcionado, né, de maneira exemplar. Eu mesma fiz parte da CPI das fake news, da CPI das quarteirizações. Finalizadas essas tais CPIs, as que foram instaladas, vamos dizer assim, formalmente, foram publicadas. Elas demoraram muito para serem instaladas de fato, para começarem os trabalhos, eleição de presidentes. Acho que a primeira a começar foi a referente à violência contra as mulheres. Pois bem, dentre estas CPIs, havia uma para apurar todas as acusações que circundam ali a questão da Dersa, e outra para apurar sublocação de áreas ocupadas por pessoas vulneráveis. Eu, inclusive, seria a representante da bancada nesta dos aluguéis, e não me lembro qual colega que seria nosso representante, talvez até o Major Meco aqui presente, na CPI da Dersa. Pois bem, eis que no sábado, no diário do sábado, sai uma decisão do presidente da casa, anulando 2 das CPIs que estavam formalmente instaladas. Esta dos aluguéis e justamente a da Dersa, que é uma CPI que, goste-se ou não, recai sobre o PSDB, recai sobre anos de governo do PSDB. E o presidente da casa, que vem fazendo um bom mandato, vem respeitando os colegas, mas ele é um quadro do PSDB. Então, eu estranhei demais a decisão, porque não consigo encontrar no regimento um dispositivo que dê guarida a esta decisão. Compreendam, senhores, uma coisa é o presidente receber um requerimento, entender que os requisitos não estão preenchidos e não acatar, não instalar. Tem, inclusive, previsão de recurso. O que aconteceu aqui foi diferente. Foi muito diferente. Porque a CPI estava instalada de direito, ainda não de fato, houve uma provocação e a CPI foi cancelada, ou seja, o ato de instalação foi tornado nulo. Eu fiquei imaginando por quais razões. Medo da investigação, algo que vai impactar algum dos candidatos, seja à presidência, seja ao governo aqui, que são do PSDB, que é o partido que está no centro estará no centro dessa CPI.
o desejo de instalar a CPI, a sexta CPI, que aí deixaria de ter o impedimento no número, porque nós estamos aqui obstruindo algumas instalações, seria o desejo, eu vou finalizar, senhora presidente, de instalar esta sexta CPI. Então, cancelam-se duas para poder instalar uma que seria a sexta, deixa de ser a sexta. É essa chapa estranhíssima, estapafúrdia, ou talvez nem tanto, para quem conhece há mais tempo, entre o presidenciável Lula, do PT, e agora o vice-presidenciável Alckmin, ainda do PSDB, é medo do que vai aparecer e possa impactar? Porque o requerimento da Dersa foi encabeçado pelo PT. Muitos de nós aqui subscrevemos, mas foi encabeçado. Mas agora, como Alckmin, o governo Alckmin está no centro dessa investigação, e agora vai ter uma chapa, uma tal chapa, Lula-Alckmin, pode não ser mais interessante. Então, eu estou aqui levantando questões políticas, que podem até explicar, não digo que expliquem, porque, sob o ponto de vista jurídico, eu não consigo aceitar que essa tal decisão seja defensável. E estamos tentando encontrar um recurso no regimento. A princípio não há, porque a própria decisão, com suas características, não é prevista. Obrigada, senhora presidente.